Então, a questão do animismo em si, ele não tem problema nenhum, porque ele diz aqui, o médium não é um boneco vivo, né? Que você vai ficar ali, sabe aquelas marionetezinhas que você bota aqueles fiozinhos e fica assim? Né? Não é isso, não é isso. Sempre vai passar por ele também. Em maior, menor grau, maior ou menor influência, aí vai depender muito de médium para médium. Mas certo é, aquele que consegue equilibrar isso e fazer o trabalho, porque ele sabe que o trabalho, o conteúdo do trabalho está sendo bem direcionado, com o tempo, o estudo dele, essa questão, ele vai se afinizando cada vez mais. O traquejo ali, mediúnico, com a entidade, com o guia, aquilo vai se afinizando cada vez mais, ele vai tirando, vai dissolvendo essa casca anímica que hoje o incomoda, mas que ele utiliza isso até para ele crescer, para ser um freio para ele observar, para ele analisar, mas ele não travar. Ele usa o animismo no sentido de ser mais um filtro de discernimento para ele. Isso é legal, você utilizar seu animismo para esse sentido, né? De ser o seu discernimento. Se o médium for, principalmente o médium consciente, que às vezes nem percebe que está recebendo uma irradiação ali. Se for algo de irradiação, então, mental, às vezes não está nem percebendo. Porque é muito sutil. A hora que ele está ativo, a hora que o guia está mais ativo, a hora que é ele. Mas por ele ter uma boa conduta, tá bem afinizado ali com a linha de pensamento de trabalho dos seus guias, não vai interferir se naquele momento é mais ele que está falando, se é o guia. E outra coisa que acontece também, dependendo do direcionamento do trabalho, os próprios guias, eles podem se afastar momentaneamente e deixar que o médium vá fazendo o trabalho de forma anímica ali. Por exemplo, se for um trabalho de esclarecimento, os próprios médios, os próprios guias podem segurar um pouco ali e deixar ele, porque isso vai também desenvolvendo ele como pessoa, como ser humano, como consciência. Né? É como se fosse se ele estivesse passando por uma prova ali. Vamos ver se ele está realmente pronto mesmo, se ele está aprendendo. Porque aquele negócio, o médium consciente, que é o que está crescendo cada vez mais, e a ideia é crescer cada vez mais, é que ele seja consciente, por quê? Para que ele também seja um espectador dele mesmo. Aquilo que ele está propagando ali, ele está falando para o outro, mas ele também está lá assistindo o que ele está falando. Aquilo tem que servir para ele também. Ele não está só falando para o outro, para vocês aí, para mim, não. Não. Ele precisa aprender também. Ele está ali justamente para aprender, para se desenvolver. Porque senão não precisaria, faz tudo mecânico aí, o cara apaga e volta e depois está tudo certo. Não, mas a ideia não é essa. Lembra que o princípio sempre é, a premissa é o do desenvolvimento primeiro da própria pessoa, do próprio médium, e através do desenvolvimento dele ele vai? Então é isso. Então não tem que começar a criar muito grilo com o animismo. Tem sim, você aprender a utilizar o seu animismo de forma consciente, tranquila, né? Utilizando como mais um filtro para você não ficar caindo aí com vaidade, com misticismo, com fascinação, porque é muito fácil isso. Então utilize o seu animismo para você. Lógico, você vai se sentir ali inseguro? Vai, mas vai deixar de fazer o trabalho? Não, porque o trabalho que está vindo aqui, você está percebendo que é um trabalho bacana, por que eu vou deixar de fazer? E quanto mais você fizer, mais você vai se afinizando com o seu próprio guia, inclusive. O seu próprio mentor, os mentores da casa, enfim, do trabalho que você fizer. É importante isso. Vá soltando aos pouquinhos as cordas, vai confiando, sabe? Vá fazendo sempre a alta. Ele diz aqui, ó. Só depois de alguns anos de trabalho assíduo na seara mediúnica, estudos profícuos, afinada sensibilidade mediúnica, muita capacidade de autocrítica, isso tudo faz parte. E introspecção, que aí o médium ele começa a distinguir o que é mais anímico, o que é dele, mas por quê? Ele não está só trabalhando sem fazer, não. É muito estudo assíduo ali da seara. E principalmente a autocrítica, a autoinvestigação, a autoavaliação constante, que nada mais é, trocando em miúdos aqui, do que o autoconhecimento. O autoconhecimento engloba isso tudo.